Então, eu acho assim, a pessoa que está se preocupando em se preparar para vir para o campo na Europa, eu aconselharia fazer uma imersão em apologia, sabe, na questão apologética da fé, né? Eu aconselharia mesmo. E ler livros bons sobre isso também, né? Ler muito sobre criacionismo, ler muito sobre darwinismo, ler muito sobre tendências novas, né? E não justificando, não estou aqui justificando o criacionismo, não estou aqui defendendo o evolucionismo, nada disso. Mas eu estou aqui defendendo o bom preparo apologético do missionário que vem para a Europa, que é diferente do missionário que vai para a Índia ou que vai para a África. É diferente. Ali é um outro preparo, mas para a Europa hoje, o missionário tem que vir sabendo construir um pensamento apologético para poder conversar, para poder desmontar e remontar o pensamento na cabeça do jovem ou do idoso que está ouvindo. Muito bem. Uma outra coisa, quer dizer, outra coisa, dentro disso que você está falando, da questão da apologética, de você saber como defender a sua fé, né, e como explicar a sua fé, mas você citou um ponto também muito interessante, que é a história. Antes de eu vir para a França, eu ouvi um pastor brasileiro, que é missionário, que há mais de 20 anos já trabalha na França, ele falando que o missionário ele precisava conhecer história. Quando eu escutei ele falando isso, eu não entendi muito bem que ele... história a gente conhece. A gente estuda no Brasil a história mundial, né? A história do Brasil, a história do mundo. Mas quando eu cheguei... Mas Deus me deu a oportunidade de estudar um pouco da história francesa. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi quão importante era isso. E aí eu caí para dentro de ler livros em francês e conversar com as pessoas. Porque o francês ele é muito enraizado nessa história. Eu costumo dizer, Paulo, que no Brasil a gente perde, a nossa memória histórica ela é muito curta. Então, o que aconteceu há 10 anos atrás, talvez a gente não lembre mais. Então, talvez a minha geração, ela vai até o impeachment do Collor, alguma coisa. Quando a gente já chega na ditadura, para te falar a verdade, eu mesmo estudei muito isso. Estudei naquela fase do vestibular, tal. Depois, a gente não quer mais saber disso. A gente se perde na nossa história. Porque é diferente do francês. O francês, mesmo jovem, quando a gente vai conversar, eles citam 200 anos atrás. Eles citam a Revolução Francesa. Como o francês ele é atachado, né? Como diz o francês aqui, ele é attaché a sua história. Apegado, né? Apegado. E como isso influencia nessa questão da apologética. Porque quando você vai discutir com eles, como você falou, os próprios jovens, eles sabem muito disso tudo. E eu estou falando muito assim, mas acho que você vai conseguir responder aí tudo que eu estou perguntando. Os próprios idosos que viveram, de alguma forma, essa história que você contou das grandes guerras e da Guerra Fria, o que seus pais transmitiram isso para eles, isso tudo fica preso. Então, eu queria que você falasse como é essa questão da história. A gente precisa conhecer a história da França para discutir com eles? O que a gente precisa saber disso aí? Vamos lá. É uma questão muito importante, porque a história é parte da identidade do povo, né? O que determina quem é o povo, o que é o povo hoje, é a história dele, é a identidade dele. A França, principalmente, tem uma questão da filosofia, né? A história do iluminismo, né? Que a França foi o berço do iluminismo, né? Do pensamento filosófico que mudou toda a história do planeta, né? Que até acabou desembocando na democracia, né? E todas essas coisas.